Bem, irmãos, é chegada a hora do culto. Como habitual, vou pedir a todos os irmãos que se coloquem em pé, em reverência. Enquanto eu aqui vou pedir a ajoelhar e pedir a Deus a sua presença para o estudo que aqui se vai ser realizado. Irmãos, para a honra e para a glória de Deus, sempre bem dispostos, quando é para louvar o nosso Deus, Deus está sempre bem disposto. Vamos entoar no hino número 216. O livro de Marcos, no capítulo 4 e o versículo 22. Marcos, capítulo 4 e o versículo 22. A palavra de Deus nos diz: porque nada há encoberto que não seja a ser manifestado, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Este versículo vem em conta com o estudo Sai dela, povo meu. Vou pedir a toda a congregação que se possa ajoelhar e pedir à irmã Amélia Madureira que nos possa dirigir a Deus, pedindo a sua bênção para o estudo. Querido eterno Pai, que habitas mais altos céus, aqui estamos, Senhor, para te honrar e louvar, que realmente possas nos abençoar, Pai, e que o nosso louvor seja de um coração sincero e puro. Senhor, ajuda-nos a estar contigo hoje verdadeiramente no sentir a tua presença. Queremos ao Pai pedir uma bênção especial para o Carlos, que ele não fala as suas palavras, mas as tuas, e que esta mensagem venha tocar no nosso coração, que possamos realmente discernir as verdades da tua palavra. Abençoa o teu povo em toda a face da terra, aqueles que estão sofrendo, estão padecendo, que tu possas trabalhar deles. Abençoa cada um de nós aqui na tua casa de oração e do teu povo, que te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares.
desejar todas as boas-vindas aos irmãos e às nossas visitas, que se possam sentir bem e há connosco a alegria de aqui partilharmos a palavra de Deus. Antes de mais, quero também dar os cumprimentos da parte do pastor Cadastro, que ele desejou bom sábado a mim e também pediu para desejar um bom sábado aos irmãos da parte do pastor Cadastro, e eu estou aqui também para transmitir essa saudação e para a igreja receber também a saudação do pastor Cadastro. Que Deus nos ajude e que venham o mais rápido para a obra, que precisamos de homens e de mulheres, que a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Bem, irmãos, este tema é baseado no Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Porquê este tema, irmãos? Porquê? Porque tem aqui um quadradinho que diz 500 anos da Reforma Protestante. Irá ser realizada a cerimónia de todas as religiões evangélicas e chamadas cristãs, junto com a religião católica, para terminar então a Reforma. Porque a Reforma trouxe muita separação e agora as religiões, o ecumenismo, quer juntar todas as religiões num propósito para a paz. Mas irmãos, será mesmo assim? A Reforma surgiu por algum motivo, não é? E então, nada mais de proclamar esta mensagem, sai dela, povo meu, porque no momento em que todos estão a juntar, é o momento que nós transmitimos esta mensagem, sai dela, povo meu. Porque o povo de Deus está a ser unido a um jogo desigual com Deus. Porque o caminho de Deus é a santificação e o processo da salvação nos méritos de Jesus. E não numa união, num fundamento que não tem a palavra de Deus como esse fundamento, mas sim doutrinas e fábulas de homens. Irmãos, para transmitir, para tentar compreender esta mensagem, eu vou transmitir uma história. E para compreendermos algo espiritual. Bem, aqui fala uma virgem, uma mulher muito bonita, são desenhos, é só para dar um exemplo. Esta jovem encontrou um pretendente, assim como o pretendente dessa jovem, e ambos queriam casar. Estavam apaixonados. Esta jovem era virgem, como a palavra de Deus nos orienta, que ao casamento, o ato sexual deve ser consumado no casamento e não hoje, como toda a gente vê praticamente, começam pelo fim, ter filhos, depois casam e depois é que se conhecem praticamente. Portanto, a palavra de Deus diz que nós devemos manter a pureza para o esposo e a esposa para a esposa, era assim no tempo de Jesus. E antes de Jesus, é essa a orientação de Deus. Então, esses jovens apaixonados querem unir matrimónio, querem casar-se. O casamento sabemos que é uma instituição divina entre o homem e a mulher, macho e fêmea, como era no princípio. Hoje já é um bocadinho diferente. Por isso eu sou mais cuidadoso em tentar explicar qual foi o casamento instituído por Deus e não pelo homem. Então esse homem agora, por norma, tem que pedir ao pai da namorada autorização para poder casar a bênção do pai. O pai concede essa bênção. Mas o pai de noivo, nos tempos em que vivemos, é desconfiado em será que ela é mesmo virgem? Será que ela é pura? Será que ela é realmente o que aparenta ser? Os homens são mais assim, as mulheres então, mas os homens são assim. Então o pai do noivo só aceita o matrimónio se ter uma prova que a mulher é virgem. Então, para saber se a mulher realmente, verdadeiramente é virgem, é que se fazer um exame. Né? Há que ir ao médico, e o médico apresenta um exame para então apresentar um certificado que realmente a mulher é virgem. Então foi feito esse exame e a mulher realmente é virgem. É certificado de virgindade. Então, isso, irmãos, é uma brincadeira só para tentarmos compreendermos a situação da igreja. Então, a mulher realmente é virgem, é pura.
Então tem o apoio de ambos os pais para o matrimónio. Então prepara, marca a data do casamento e fazem todos os preparativos. Então já que vão ser marido e mulher, o homem diz assim, já que vão ser marido e mulher, porque é que não podemos ter já uma proximidade mais íntima com marido e mulher? E a jovem diz, não, só depois do casamento. Mas palavra puxa palavra, como já está tudo marcado, o casamento já está marcado, os pais já sabem, já se vai acontecer e vai, portanto, não há que adiar. Pronto, lá conseguiram cumprir o casamento antes do casamento. Só que pouquinho tempo antes do casamento, as coisas eram mal. Discussões, e chegaram ao ponto de terminar. A mulher perdeu a virgindade. Triste a história. Pronto, separaram-se um para cada lado. Pouco tempo depois, esta jovem conheceu outro jovem. Pronto, o amor é bonito. Mas só que nós sabemos a história que se passou. Mas esse jovem não sabe. Os pais não sabem. Só a jovem que sabe. Aliás, eu pus ali um bonequinho triste. Mas não posso irmãos ficarem tristes. Ela realmente já deixou de ser Deus. Então, é preciso fazer outra vez o mesmo processo. O noivo vai pedir ao pai da noiva autorização para o casamento, a sua bênção. E assim é concedido. Mas o pai do noivo, outra vez, com a mesma história. Ninguém acredita que as minhas são injustas. Peço desculpa, irmãos, não é bem isso para o mal. Então o pai, isso é uma história. O pai do noivo disse, bem, o meu filho aceita o casamento, se provarem que a mim, que a sua filha, é virgem. E o pai disse, não há problema, eu tenho certificado. Eu tenho certificado, ela é virgem, está aqui, certificado de virgindade, está o nome dela, está o médico, tudo está a dizer que ela é virgem. Então, pode-se casar. Irmãos, essa foi a história que se passou com a igreja. A Bíblia fala numa virgem, uma mulher vestida de branco, fala numa prostituta. E é sobre essa igreja que vamos falar hoje, por isso é que sai dela o povo meu. Avançando, vamos fazer por partes, tentar compreender por parte. Primeira parte na igreja de Cristo. Como é que era a igreja de Cristo? Simples. Humilde, os apóstolos, um povo pobre, homens simples do campo, pescadores, e que aprenderam aos pés do grande mestre, de Cristo. Viveram e transmitiram aquilo que viram e ouviram. Só que por amor a Cristo, eles sofreram perseguições. Nós conhecemos isto mais no relato de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo perseguiu os cristãos, ele era Saulo, ele próprio perseguia os cristãos. E muitos cristãos, anos e após anos, mesmo com a conversão de Saulo, o apóstolo Paulo pregou por toda a Ásia, praticamente, o Evangelho, ele próprio se converteu e deixou de ser perseguidor e tornou-se perseguido. Porquê? Por causa do amor de Cristo. Está escrito em Mateus 24 que sereis odiados por todos por causa do meu nome, vos entregarão às prisões e muitos sereis mortos, e mesmo pelos próprios irmãos. E exatamente foi o que aconteceu. Muitos cristãos, porque o cristianismo começou a crescer de tal maneira, judeus convertiam-se ao cristianismo, pagãos convertiam-se ao cristianismo, e então a verdadeira igreja de Cristo, a pura igreja, a virgem, estamos a falar, ela era virgem nessa sinceridade, na fé, na simplicidade do Evangelho de Cristo. Só que nem sempre foi assim. Nós chegamos até o ano mais ou menos 300 e pouco, onde a igreja era perseguida ainda, lançada nos coliseus, lançada ao fogo, às feras, mortos por causa da causa de Cristo, pela fé na salvação. Chegamos ao imperador, foi aí que surge a chamada religião católica. Nós vamos compreender. Constantino viu o seu império, Roma, dividido entre pagãos, que adoravam os seus deuses, as suas divindades, incluindo guardava o primeiro dia da semana, a adoração ao deus Sol, ao deus Mitra, e os pagãos, os verdadeiros cristãos tinham que se esconder, porque senão eram perseguidos e mortos. Então eles viviam por baixo de Roma, porque havia muitos túneis, eles viviam escondidos debaixo da terra, muitos, e outros fugiam, andavam fugidos. Então Constantino viu o império dele dividido, teve a maravilhosa ideia de se converter ao cristianismo. Nós temos que conhecer a história, e quando ele se converte ao cristianismo, a Virgem pura, e que era fiel ao seu noivo, Jesus, ela tem agora a liberdade de andar liberalmente.
Aqui é formada então a Igreja Oficial de Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela no princípio era fiel, como nós vemos naquela história de David. O problema é que ela começou-se a corromper com costumes pagãos. Os verdadeiros cristãos perderam a reverência e a verdadeira fé que os nossos pais tinham. E começou a moldar o cristianismo até o ponto em que conhecemos hoje. Então a religião católica começou a introduzir imagens de cultura, começou a introduzir doutrinas da imortalidade da alma, batismo de crianças e por aí fora. Martim Lutero foi quem primeiro protestante sobre esses ensinamentos que já existia no tempo do Egito, no tempo de Babilónia, certos deuses e certas maneiras de cultuar esses deuses, e ela se mistura com o paganismo. Então o paganismo, que era a religião oficial de Roma, passou a ser o cristianismo. E surgiu então a religião católica, onde tem vários símbolos. Os irmãos veem aqui, isto é tipo uma maqueta da sede do Vaticano, que é em Roma, que era onde era o Império Romano, era em Roma, Itália, e tornou-se agora aqui o Império da religião oficial do cristianismo. Constantino começou a abrir várias catedrais, construir várias igrejas, para que os cristãos possam adorar o seu Deus. Só que com o tempo começou a entrar dentro da igreja, a igreja começou-se a afastar do seu noivo, que é Jesus, e a prostituir-se com ensinamentos de povos pagãos que já vinham desde o Egito, por aí fora. Irmãos, o que me chama a atenção é esta pirâmide aqui no meio, os irmãos, não sei se conseguem ver. Esta pirâmide chama-se o Obelisco, que está na praça, no centro da Praça São Pedro, no Vaticano. Aquilo chamou-me a atenção, então eu estive a pesquisar. Eu já sabia, só que tenho que pesquisar e transmitir também aos irmãos. Aquilo é um obelisco, é um símbolo pagão. Porquê pagão? Porque já vem do tempo do Egito. No Egito já existe isto. Isto era um culto e uma adoração à divindade egípcia, a adoração ao Deus Sol, a Ra, Amon-Ra, o Deus Sol do Egito. E isto parece que não existe só no Vaticano, não existe só no Egito. Antes de surgir a religião católica e o cristianismo até, já existia este culto ao Deus Sol. Este é o maior obelisco do mundo, tem em Washington, na América. Também é um culto ao Deus Sol, não é por acaso que a palavra domingo em inglês significa Sunday, significa dia do Sol. Isto é tudo um culto e homenagem ao Deus Sol. Infelizmente essas práticas entrou dentro da religião católica, por isso a importância da mensagem dizer sai dela, povo meu. Roma nunca muda, nem irá mudar. Os protestantes saíram da religião católica para protestar contra os ensinamentos da igreja que eram contra a palavra de Deus. Homens defender a sua causa foram mortos por causa da verdade revelada na palavra de Deus. Então, será isso mesmo verdade? Será que essa igreja, essa mulher que era virgem, se tornou-se prostituta? Começou a seguir outro senhor? Eu trago aqui uma imagem do sol. Esta é uma imagem tirada de uma fotografia do pôr do sol, em que vemos que o sol é redondo e tem luz e tem esta forma. Será que a Igreja Católica tem maneiras de cultivar e apresentar através das suas cerimónias a adoração ao Deus Sol? É uma pergunta. Há alguma semelhança entre isto? Porque o pão redondo, a hóstia redonda? Será que isso é alguma homenagem ao seu Deus? A quem se prostituiu essa mulher? Será que esses utensílios em ouro e prata e pedras preciosas simbolizam alguma adoração ao Deus Sol? Será que esses utensílios católicos, apesar de ter uma cozinha, têm alguma comparação e alguma ligação com o Deus Sol? O dia do Sol, o primeiro dia da semana, o Deus Mitra, para aí fora, o Deus que existia já em Babilónia, já todos adoravam o Deus Sol. Na Bíblia vemos em relatos, penso que é de Ezequiel, que fala que os homens de costas para o templo adoravam o sol, a Tammuz, e as mulheres choravam por Tammuz. Então essas práticas pagãs já existiam até no próprio povo de Deus. Existiu, e hoje infelizmente Satanás consegue pôr essas práticas dentro do cristianismo.
Mais uma razão, irmãos, para nós nos despertar deste sono. Tem outras imagens. Esta imagem, além de pequena, pus aqui em grande. Irmãos, isto é tudo menos uma cruz ou alguma coisa ligada com o cristianismo. Eu vejo algo redondo, com umas letras no meio, aqueles raios à volta que parece mais o sol do que o próprio sacrifício de Jesus. E tem muito mais, irmãos, só que eu não tenho muito tempo para transmitir isso. Irmãos, aquelas letras ali no centro chamaram-me a atenção. Aquelas letras há um I, um H e um S. I, H e S. Segundo este símbolo é a ordem jesuíta, a Companhia de Jesus, e que tem esse símbolo, essas iniciais. Só que I, H e S não tem nada a ver com Jesus, mas tem a ver com os deuses pagãos, tem a ver com a trindade egípcia, com a trindade babilónica e por aí fora. São três deuses: Ísis, a deusa da maternidade e da magia, Horus e Set. Os irmãos podem estudar isso e verem que realmente, aliás, esses temas foram tirados do Wikipedia na internet. Os irmãos podem conhecer melhor sobre essas histórias. Então vemos aqui: Ísis começa por um I, Horus começa por um H e Set começa por S. Exatamente I, H, S. Essa é a trindade egípcia. Infelizmente hoje a religião católica defende a doutrina da trindade: três deuses, um só, três deuses. Vinho de Babilónia que ela deu a todo mundo para beber da sua prostituição. Isso é a igreja pura que Nosso Senhor diz. Está escrito na Bíblia. E diz que essa igreja, esse poder, o que é que ela ia fazer? Em Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, nos diz que essa meretriz, essa mulher, esse poder, essa é uma profecia de Daniel, diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá quem? Os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues em suas mãos. Deus permitirá que isso acontecerá por tempo e tempos e a metade de um tempo. Vamos fazer este cálculo. O cálculo tempos e metade de um tempo. Irmãos, um tempo é quase um círculo completo. É um circuito, é uma trajetória. Esta trajetória é feita num ângulo de 360 graus. Pronto, um ciclo completo começa num lado e gira e volta aqui, é uma volta de 360 graus. E consideramos um tempo como 360. Tempos, ou dois tempos, há Bíblias que estão traduzidas tempos, dois tempos e metade de um tempo, há Bíblias que estão traduzidas tempos e metade de um tempo. Nós temos aqui o cálculo. Não é? 360 um tempo, 360 mais 360, dois tempos, e a metade de 360 é, resumindo com o quanto total é 1260. Então, onde é que na profecia diz que durante 1260 dias, que profecia significa anos, essa mulher iria ter poder para destruir os santos do Altíssimo, para preferir palavras contra o Altíssimo, para mudar a lei de Deus, incluindo o sábado para o domingo, e dividir o último, tirar também a imagem de escultura, não farás para ti imagem de escultura, nem a adorar, nem a servirás. Hoje essa igreja, essa matriz se prostitui com essa prática, e dividiu o último dos dois mandamentos em um só. E colocou o sábado, tirou o dia do Senhor, e colocou o dia de domingo, a adoração ao Deus Sol, como os pagãos já faziam na antiguidade, trocando isso como a ressurreição de Jesus Cristo no primeiro dia da semana. Por isso é que eles depois supostamente veneram o primeiro dia da semana, onde não tem apoio na palavra de Deus. O que é que fala em Apocalipse sobre esses 260 dias? E a mulher, a igreja de Cristo, teve que fugir para o deserto, onde Deus já tinha preparado lugar, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Exatamente a profecia de Daniel ligada com o Apocalipse. Por isso é que o livro de Daniel e o Apocalipse deve ser lidos juntos para compreendermos. Então, essa mulher, ela tinha poder para perseguir a igreja de Cristo, para mudar a lei de Deus e para falar de blasfémias e mentiras e tudo que se opõe a Deus. Esta é a segunda parte. Agora, a terceira parte da igreja de Cristo, supostamente a igreja de Cristo. O que é que acontece depois disto? Durante este período dos 1260 anos? Irmãos, ali diz Inquisição, mas há uns que diz Santa Inquisição. Ela de santa não tem nada. Porque matar, por
por causa das pessoas crerem em Jesus, essa mulher, essa supostamente noiva de Cristo, ela não tem nada ligado com o caráter de Cristo. Cristo nunca condenou, não julgou, e podia fazê-lo, mas quem julga é Deus. Ele próprio dá esperança às pessoas que pecam, que transgridem. Ele próprio ama, mas é um contraste completamente diferente da noiva que supostamente ainda se diz virgem, onde já se prostituiu há muito. Então o clero, ele começa a reunir os reis, porque ele é que tem o poder, e perseguir aqueles que se opunham aos ensinamentos da religião, da igreja, e não à palavra de Deus. E até através disso começaram a inventar todo o tipo de instrumentos, de tortura, e obrigar, entre aspas, Deus não obriga ninguém, mas a esposa, que se diz esposa de Cristo, obriga. Até diz, guarda domingos e festas de guarda. Mas Deus diz, lembra-te do dia de sábado. Completamente diferente de um caráter para o outro. Mas esta mulher, dizendo-se esposa e noiva de Cristo, ela perseguiu aqueles que creem verdadeiramente em Cristo. Ela praticamente perseguiu os santos do Altíssimo e os destruiu. E isso foi durante 1260 anos. Isto são instrumentos de tortura, irmãos, que o homem, que eu não sei como é que eles têm essa capacidade de inventar pontos maus, de tirar os homens da fogueira e por aí fora, e acabam por dizerem-se noiva de Cristo. Apocalipse 17, no versículo 4 a 6, os irmãos podem acompanhar aqui, diz assim, e a mulher, essa virgem, supostamente, estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada de ouro e pedras preciosas, e pedras. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua fornicação, da sua prostituição, da sua ligação com todas essas práticas. Ela é vestida de púrpura e escarlata, são as cores representadas pela Igreja Católica. Os sacerdotes eles vestem-se de púrpura e de escarlata. A adornada de ouro significa que é muito rica, muito poderosa, tem ouro, pedras preciosas, e realmente todos os utensílios, tudo, a ostentação dentro do, principalmente do Vaticano, aquilo. As coroas, simplesmente só a coroa que está em Fátima, aquilo custou milhões e milhões de euros por causa das pedras preciosas e os diamantes estão lá. Continuando ainda neste Apocalipse, e na sua testa dessa mulher, dessa matriz, está escrito o nome, mistério, a grande Babilónia, a mãe, porção está filhas, a mãe das prostituições e abominações de outro sítio qualquer, de toda a terra. Todas as prostituições e abominações que existem, tenho aqui o início nesta grande matriz. Amém. Continuando. E vi que a mulher, essa igreja, que se diz noiva de Cristo, estava embriagada do sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Durante 1260 anos perseguiu, matou, enfim, não sei dizer mais, segundo é o relato. E vendo-a, João, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Como é que é possível a Igreja de Cristo chegar a este ponto? Como é possível? Irmãos, lembra-se de dizer que as pessoas hoje não sabem o que é vergonha, o que é distinguir a mão direita da mão esquerda? Hoje falamos nos jihadistas e acabamos de não entender que realmente houve alguém pior ainda, dizendo-se cristãos, fizeram pior do que essa seita faz. Diz assim, porventura, está escrito em Jeremias capítulo 6, versículo 5, 15, porventura envergonham-se de cometer abominações? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem o que é coisa que é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Por isso a mensagem é, sai dela, povo meu. Esta religião se prostituiu com as práticas pagãs e passa agora a seguir o diabo, em vez de seguir a Cristo. Hoje se prostituiu e estão a juntar todas as suas filhas que saíram dela, a igrejas protestantes, que vão se juntar a este grande movimento ecuménico. Mas nós, como um povo de Deus, que Deus escolheu em 1844, Deus escolhe agora um povo, porque sabe que este movimento vai acontecer. Agora é necessário chamar um povo para ensinar-lhe, é quase praticamente chamar Israel, libertá-los do Egito, não é? Nesse caso de Babilónia, para agora cuidar delas. Agora, em 1844, fala agora sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia,
Isto só vamos dar aqui umas pequenas passagens, porque esta é a primeira parte do estudo que eu quero apresentar, porque o estudo que eu quero apresentar ele é muito mais longo, eu tinha aqui mais pormenores. Então decidi dividir este estudo em dois. Diz assim, os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por quem? Por Deus, como um povo peculiar, separado do mundo, com a grande talhadeira da mentira. Não, da verdade. Deus, os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores de sua obra, de onde? De sua obra final de salvação. Então a obra de salvação agora é confiada a este povo para terminar o maior tesouro da verdade já confiado a mortais. As mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo com um propósito ou a fim de serem transmitidas ao mundo e não esconderem a sua luz na capa debaixo do pó. Em sentido especial, os adventistas do sétimo dia, postos no mundo como ataleias e portadores de luz. A eles foi confiada a Última mensagem. não há outra. A última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Porquê? Porque este movimento ecuménico vai destruir tudo e todos. Aliás, se possível, até enganar os próprios escolhidos com o que irá acontecer. Sobre eles, esse povo, incide maravilhosa luz da palavra de Deus, conhecimento, capacidade. Confiou-se-lhes uma obra de maior solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica, está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 14. Nenhuma obra há de tão grande importância, não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Está escrito em Testemunhos Solenes, capítulo 13. Irmãos, isto é o que me vai chamar a atenção e é o que os irmãos, eu vou focar nisto. Porque será, eu vou pôr só a pergunta, será que a Igreja Adventista do sétimo dia que recebeu esta mensagem, isto é, que Deus escolheu uma noiva pura e virgem para ter um relacionamento com ela, para casar-se com ela, com esse povo, Deus virá buscar um povo, Jesus virá buscar um povo, que é virgem, fiel na sua boca, não se engana, seguem o Cordeiro, isto é, seguem o seu noivo. Será que este povo não cometeu o mesmo erro do cristianismo? Será? Irmãos, o que me chama a atenção, eu escolhi aqui princípios fundamentais da fé dos adventistas do sétimo dia, porque Deus separou este povo e confiou-lhes algo diferente, algo separado das doutrinas, dos enganos do vinho de Babilónia. Então instruiu esse povo com princípios fundamentais que irá separá-los deste movimento ecuménico. Porque este movimento ecuménico vão defender princípios fundamentais de fé em que estão de acordo. Só que há aqui princípios fundamentais, 59, quando começaram a ser estudados, e demorou-se cerca de 50 anos a eles chegarem a esta conclusão deste princípio que foi instituído por Deus. Esses princípios fundamentais foram escritos no yearbook, no livro anuário da Igreja Adventista, por volta de 1889. Will Smith escreveu esse anuário, que era os princípios fundamentais, e durou mais ou menos até 1931, porque hoje já não são os mesmos. E é aqui que eu quero chamar a atenção. A primeira mensagem angélica, porque Deus diz que esse povo deve ter proclamar a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Nós sabemos que a primeira mensagem angélica, ela iniciou-se em 1840, por Guilherme Miller. E esta mensagem chama Temei a Deus, é a primeira mensagem, e dai glória. Porquê? Porque todas as religiões adoram três deuses, adoram outras divindades, Maria e por aí fora, e outros santos por aí fora, e tudo do bem da Babilónia. Esta mensagem de Temei a Deus e dai glória é para temer aquele único Deus verdadeiro, que é o Criador de todas as coisas. Porquê? Porque é vindo a hora do seu juízo. Então esta atenção chama a primeira crença fundamental da Igreja Adventista. Esta primeira crença da Igreja Adventista tem como a primeira crença que diz o seguinte: que existe um só Deus, pessoal, um ser espiritual, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente, eterno, infinito em conhecimento, santidade, justiça, bondade, verdade e misericórdia, imutável, não muda, e presente em todos os lugares por seu representante, o Espírito Santo. Esta é a crença fundamental da Igreja Adventista do sétimo dia. A primeira. A segunda mensagem angélica,
que é caiu a grande Babilónia. Isto é uma mensagem que mostra quem é a Babilónia, porque é que ela caiu e o que é que ocorreu com ela e com todas as outras religiões. Babilónia é simbolizada como a igreja que recebeu a verdade e rejeitou. Isto é dado pronto, não é só a religião católica, são todas as igrejas que receberam a verdade, viveram a verdade, mas depois se afastaram. Foi isso que aconteceu com a tal Virgem que nós iniciamos. Esta 13ª crença, irmãos, desmascara quem é a Babilónia, a grande Babilónia, a mãe de todas as abominações da terra. E esta crença não existe no livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque aponta automaticamente quem é a Babilónia. E essa crença proclama a mensagem: caiu a grande Babilónia. Esta 13ª crença diz que como o homem do pecado, o papado, intentou mudar os tempos e a lei, isto é, a lei onde está escrito a lei de Deus, que é Daniel capítulo 7, 25, e enganou a maior parte da cristandade com respeito ao quarto mandamento. Nós encontramos na profecia da Reforma, neste aspecto, para ser realizada entre os crentes, precisamente antes do retorno de Cristo. Então há uma obra de reforma de anunciar quem é o homem do pecado. Irmãos, desculpem, se os irmãos acusarem a mim, não é bem que vão acusar. Foi Deus quem deu este princípio fundamental da igreja. Estão a entender? Portanto, se me perseguirem a mim, eu vou ser a mesma coisa que o pessoal perseguir a igreja. Não é a igreja que vão perseguir, é em Cristo. E eu não estou a colocar no lugar de Cristo. Eu estou simplesmente a pegar na obra que Deus deu a esse povo para voltar a rever. Qual é a terceira mensagem, já? Da Apocalipse. Se alguém adorar a ver a sua imagem, irmãos, esta mensagem é surgida em 1844, quando vem então a mensagem do sábado. Jesus entra no lugar santíssimo, é mostrada a Arca da Aliança, contém os seus mandamentos, então agora a este povo é mostrada a mensagem do quarto mandamento. Porquê? Porque o quarto mandamento é o selo de Deus. Desmascaram que o domingo, o primeiro dia da semana, é a marca da besta. Então, o 12º princípio de fé da Igreja Adventista, o sétimo dia, no tempo de Emmanuel, que o quarto mandamento desta lei requer que nós dediquemos o sétimo dia de cada semana, comumente chamado o sábado, para nos abster de nosso labor para a realização do sagrado serviço religioso, que este é o único sábado declarado na Bíblia, sendo o dia que era separado antes do paraíso perdido. Está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 13. E o qual será observado no paraíso restaurado. Nós sabemos que está escrito em Isaías capítulo 66, versículo 22 e 23, e está escrito e que toda a carne virá e adorar de uma lua nova à outra lua, num sábado a outro sábado. Isto é, no paraíso restaurado também existirá o sábado. E que a realidade sobre a qual a instituição do sábado está baseada, delimitado ao sétimo dia, e nenhum outro dia como verdadeiro, e que o termo sábado judeu, atenção à palavra sábado judeu, é aplicado ao sétimo dia, e o sábado cristão, como aplicado ao primeiro dia da semana, são termos de invenção humana, sem provas escriturísticas e falsos em seu significado. Então, esta crença fundamental é a 12ª crença, em que mostra que o sábado foi no Éden, e que diz que irá ser observado no Jardim do Éden restaurado, e que hoje chamamos que o sábado que os adventistas do sétimo dia guardam, ou quem guarda o sábado, é o sábado judeu. Vão entender? Isso é falso. E que hoje os cristãos guardam o sábado cristão, que é o domingo. Isso é tudo falso, invenção humana e sem apoio na palavra de Deus. É tudo lá o tal vinho de Babilónia e a prostituição dessa matriz com estes ensinamentos pagãos.
Jeremias, para terminar, o que é que o Deus inspirou ao profeta Jeremias? Diz assim, Deus disse, também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas mais uma vez eles dizem, irmãos, a luta, sai dela, povo meu, não é fácil, porque sabemos que muitos, sem saber, estão a ser enganados, assim como nós, como eu fui também. Mas, graças a Deus, pela compreensão que Ele nos tem dado, através da Sua palavra, através do grande plano da salvação, Ele nos mostra quem é a Babilónia, Ele nos mostra o caminho que devemos seguir, Ele nos inspira a ouvir dos seus atalaias para assumirmos um compromisso com Deus nesta última fase da história da Terra. Porque, irmãos, neste ano irá ser realizado os 500 anos da Reforma Protestante e o argumento disto é para terminar com essa protestar contra estes ensinamentos. Só que este culto que eu estou aqui a pregar, eu estou a protestar. Eu estou a falar que isso é errado, que isso não é um plano de Deus, e Deus pede um ecumenismo, mas da obediência aos seus mandamentos e à sua palavra. Tem que estar escrito à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo as suas palavras, não verão em algo. Deus realmente nos ajude a compreender o tempo em que vivemos, compreender esses princípios fundamentais que Deus deu ao seu povo e que Satanás veio agora a mudá-los, porque eles acusam diretamente o papado como um homem do pecado, eles acusam diretamente o domingo, eles falam realmente a verdade da palavra de Deus. E este movimento ecuménico vai unir o povo de Deus, só que há um remanescente, uns atalaias, que irão dizer, sai dela, povo meu, porque as pragas que vão cair sobre ela, pode cair também sobre o povo. E Deus não quer que isso aconteça. Deus quer que o povo se arrependa e se convertam e voltam a Deus. Deus nos ajude realmente nesta primeira parte a compreender esta lição, porque no próximo estudo, se for da vontade de Deus, iremos falar mais sobre este povo que foi separado do mundo. Deus abençoe e abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para honra e para a glória de Deus, vamos entoar o hino número 239. Canta minha alma.
terminar assim o estudo, vou pedir que os irmãos possam se ajoelhar, enquanto aqui vamos agradecer a Deus a mensagem e todas as orientações que Ele nos tem dado. Bendito Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui prostrados para te agradecer o grande privilégio de aqui nos dares, em compreender estas lições que chegam até nós. Amém. Em poder, Senhor, ver nestas lições, tu preparaste um povo para se separar do mundo e todos os enganos que hoje vivemos. Ajuda-nos realmente a sermos humildes e mansos do coração com este Amém. para compreender estas lições, para tomar uma decisão em nossas vidas, Senhor, e não nos associarmos com o que é imundo, Senhor, que é corrupto, e apegarmos a justiça de Cristo, que tudo faz em nosso favor, coisa que nós não conseguimos fazer. Ajuda-nos realmente, Senhor, a viver nesta mensagem e que possamos sair dessa grande Babilónia. Amém. Para que possamos, Senhor, não ser participantes de todas as suas práticas e caia sobre nós, Senhor, a tua indignação. Nos ajudes realmente a sermos santos, como tu pedes, e perfeitos. Amém. Ajuda-nos realmente a sermos submissos à tua vontade. Amém. E olhar a Jesus, o nosso único modelo, a qual devemos seguir o exemplo, e que hoje intercede em nosso favor, no lugar santíssimo, para purificar para ti um povo santo, um sacerdócio real. Possamos ser irrepreensíveis, Senhor, aos teus olhos. E que cultives os nossos corações esta verdade que chega até nós. Amém. E que possamos nós também, por nós mesmos, Senhor, estudar, esforçar-nos para ver se realmente essas coisas são assim. Pedindo orientação divina para que nos dirija também para que não sejamos enganantes. Amém. Perdoa-os e nos purifique de todos os nossos males e pecados, Senhor. Que transformes os nossos caráteres e que possamos ser uma luz onde quer que estejam. Amém. Defender a tua causa. Não defender a causa do homem, mas sim a causa divina, que é a salvação de toda a humanidade. Amém. Obrigado por teu grande amor e por dar-nos a compreender essas lições. E por olhar à cruz do Calvário, que é a única maneira de moldar o nosso coração e deixar que o teu Santo Espírito opere em nós esse querer efetuar segundo a tua vontade. Amém. Pede-nos agora para os nossos lares, Senhor, sempre com mensagem na nossa mente, para que o Espírito Santo possa tocar o nosso coração, para que possamos, Senhor, ser dirigidos por Ti em toda a verdade e todo o entendimento, para discernir entre o bem e o mal, e que possamos ver as armadilhas do inimigo e nos afastar dele, Senhor, para vencermos todas as tentações e Amém. todas as provas que chegam à nossa vida, Senhor. Dá-nos a tua paz ainda neste teu dia de sábado, que possamos não falar as nossas próprias palavras, possamos conviver com os irmãos, com os nossos familiares, e que possamos chamar este teu santo dia do Senhor, o santo dia que podemos nos deleitar neste dia de descanso, para podermos comungar com os irmãos e, acima de tudo, com a tua presença, Senhor, nos nossos Amém. Dá-nos a tua paz, eu te peço com perdão dos meus falsos pecados, nos méritos e no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, em nome de Jesus, começamos este estudo e em nome de Jesus terminamos. Entrego este estudo nas mãos do Senhor, para que Ele faça agora a sua obra. Que Deus te abençoe e é uma seja.